agora do Vasco. Estreou no Brasileirão com derrota para o Mirassol, 2-1 de virada. Daqui a pouco a gente mostra os lances, porque o que marcou o jogo mesmo foi a bronca do Diniz na parada técnica do primeiro tempo, quando o jogo estava 1-1. Você não quer jogar, cara? A bola está parado. Está parado, você está parado. Coutinho não está descendo para jogar. Senão não tem como jogar. Então vamos só chutar. Como é que vai jogar? Então não vamos chutar. Aí não reclama. O time só chuta como vocês reclamavam. O outro técnico. Ah, o quê? Você não fez nada mesmo. Você não fez nada. Nada. É pra você fazer. É pra você jogar. Quer ganhar essa jogo? Não adianta a gente criar um tumulto por conta disso. A minha maneira de cobrar os jogadores, eu sou duro, mas eu sou muito amoroso. Mas muito mais vocês imaginam. Muito mais. Então os jogadores suportam a cobrança e eles melhoram muito por conta da cobrança. E depois da cobrança o time melhorou. E eu tenho o jogador um respeito enorme. Tem um jeito de falar, assim, às vezes enérgico e acelerado, e eu sou espontâneo com os jogadores. E aí, às vezes, algumas pessoas gostam que o negócio fuja do controle para fazer o circo, que não existe o circo. Você não fez nada mesmo, você não fez nada, nada. É pra você fazer. Agora aqui, ó, os motivos dessa cabeça quente do Diniz. A derrota para o Mirassol foi a 8ª do Vasco nos últimos 9 jogos de Brasileirão, contando, claro, com o fim do ano passado. Foram 21 gols sofridos e 7 marcados nessas 9 partidas. O Vasco está num momento muito difícil. Quando a fase é ruim, meu amigo, tudo dá errado. Antes do jogo, o discurso pede calma. Para a gente lutar pelos melhores lugares, a gente tem que ter mais equilíbrio. Quando começa, aí a coisa degringola. Não quer ganhar essa merda desse jogo? O Fernando Diniz está cuspindo marimbondo. Quando tudo dá errado, os jogadores se enrolam em campo e até na hora de falar. Sabemos da dificuldade que estamos tendo agora nos 10 primeiros minutos do fim do primeiro tempo. Quando a fase é ruim, nem gol dá para comemorar direito. Coutinho pro Vasco! Atenção, atenção, Coutinho se machuca e gera apreensão. O Coutinho se chocou com o João Vitor na hora da cabeçada para fazer 1-0. Os vascaínos nem gritaram gol, todo mundo assustado, de mão na cabeça. Depois de 5 minutos de atendimento, o Coutinho e o João Vitor voltaram para o jogo, os dois de touca. E aí as coisas começaram a dar errado de vez para o Vasco. E o setor defensivo do Vasco tem que tomar atenção. Enquanto Paulo Nunes falava, a defesa saiu jogando errado. Lateral de graça para o Mirassol. Na cobrança, cruzamento para a área e veio o empate. Gol contra do Cuesta, que o Renato Marques saiu comemorando com tudo. Então, comemorei para poder cravar o meu nome ali na súmula, né? Logo depois veio a parada técnica e a bronca do Diniz. Senão não tem como jogar. Então vamos só chutar. A maior cobrança era para o time melhorar a saída de bola. Entregamos um gol para o adversário, não foi trabalhado, foi nada, eu acho que entregamos para ele. No segundo tempo, mais uma saída errada. Mais um gol do Mirassol. Recupera a posse de bola o time do Mirassol na saída pro Vasco. Alisson de calcanhar, o passe é bom. Gol! Eduardo pro Mirassol. Dessa vez, a bola desviou no Thiago Mendes e enganou o Léo Jardim. O Diniz tirou o Nuno Moreira, o da bronca. Você não fez nada mesmo. Colocou o Matheus França, que já logo tomou uma chamada. Todo jogo, o Diniz termina sem voz. O Vasco foi atrás do empate. O goleiro Walter tentou ajudar, quase falhou feio. E Walter! No fim, Andrés Gomes chutou. A bola também desviou na zaga. Mas quando a fase é ruim, o desvio a favor não entra. 2-1. A maioria das vezes que a gente saiu jogando, a gente saiu limpo. Obviamente que aconteceram erros que não pode acontecer. Mas a gente não tem como abrir mão só porque errou. Agora, se você não quer errar, nunca, então você não sai jogando. Aí vai reclamar porque faz muita bola longa. Eu tô triste pelo resultado do jogo, mas o time não jogou mal. Vene Casagrande, o que aconteceu com o Vasco da Gama, Vene? Olha, Fernandinha, aconteceu o mesmo que aconteceu no ano passado. A gente pôde ver um setor defensivo do Vasco da Gama falhando demais. E não só na saída de bola,
que é um grande problema do Fernando Diniz. Eu não sei porque ele insiste tanto em ter uma característica como essa. Eu até entendo ele ter esse estilo de jogo, essa convicção, mas ele precisa entender também que os jogadores que ele tem à disposição, de repente, não podem entregar ou não estão conseguindo entregar aquilo que ele tanto deseja. E o setor defensivo do Vasco novamente sendo o grande problema da equipe. E eu vou destacar, infelizmente, de uma maneira negativa, a partida terrível que o Lucas Piton fez ontem com a camisa do Vasco. Inclusive, o começo de temporada do Piton não é nada bom e justifica bastante essa pressa do Vasco aí no mercado para contratar um lateral esquerdo. Mas esse, para mim, foi o grande problema, o setor defensivo do Vasco. A gente pôde ver um Vasco em 2025 sofrendo muitos gols e está começando a temporada 2026 com o mesmo problema, tendo muita dificuldade na saída de bola e dando muita bobeada para o time adversário aproveitar as oportunidades. E o Mirassol soube aproveitar e conseguiu uma vitória importante dentro de casa nessa primeira rodada do Brasileirão. A gente não está falando que ele já tem 1 ano, até porque ele não tem. Mas ele já tem bastante tempo. E daí eu tô falando do Fernando Diniz. Já tá há bastante tempo aí, tá à frente de um time que não mudou muito, quase o mesmo time aí do ano passado, praticamente, vamos dizer, o mesmo time do ano passado. Então não tem nada a se conhecer, nada a se encaixar. E a gente percebe que parece que as coisas não saíram do lugar. O Vasco demonstra aquela irregularidade dentro de uma mesma partida, de uma partida para outra, às vezes uma dificuldade de superar desafios que acontecem hoje nessa prancheta tática que a gente vê proposta no futebol. Um tipo de jogo que parece um pouco mais batido e que não aconteceu ainda, Tartá. Você concorda comigo? Chegou na final da Copa do Brasil, tudo bem, mas não tocar na taça já é algo, já mostra que não aconteceu, né? No futebol só tem espaço para campeões. Isso é uma máxima do futebol só para quem vence, né? E o Diniz tem um pensamento totalmente contrário a tudo que se diz no futebol, né? A gente vê que os times que ele trabalha sempre trabalham de forma diferente. Essa jogada que é tão ousada dentro da área, ele insiste, né, em sempre, nos seus trabalhos, ter esse jogo de construção saindo desde o goleiro. Então, o Diniz pediu algumas peças, chegaram algumas peças, houve essa queda de rendimento de alguns jogadores ali do Vasco também. Então, isso ainda no ano passado. Isso ainda no passado. Chegaram alguns novos atletas, mas ainda não é um Vasco novo, né? Até acredito que essa forma de jogar também potencializou muito para que eles conseguissem chegar até a final, né, na Copa do Brasil, né, uma competição de mata-mata, onde ele tem um grande goleiro também que consegue, muitas das vezes, através das penalidades, avançar com essa equipe. Mas ontem, dentro do Maião, mais uma vez o Mirassol conseguiu, né, virar a partida e o resultado final realmente ficou muito mais por conta do próprio Vasco do que propriamente de um grande jogo que tenha feito o Mirassol. Mas aí a gente olha só, Fernandinho, mas tem um ponto também sobre o Fernando Diniz que a gente precisa comentar, que na entrevista coletiva pós-jogo, ele novamente voltou a dizer que o Vasco fez uma boa partida, mesmo diante de uma partida terrível do Vasco. Foi assim contra o Flamengo, ele teve esse discurso, e foi assim ontem contra o Mirassol. Com todo o respeito do Fernando Diniz, mas não dá para ele chegar e achar que o Vasco fez um bom jogo ontem. Olha a quantidade de erros que a equipe dele teve. É porque o Mirassol, entre aspas, só venceu de 2-1. Mas, na boa, foram vários erros. Se ele cometesse esses erros contra uma equipe que estivesse melhor em campo, é porque o Mirassol ainda está em processo de reformulação de elenco, embora tenha tido sucesso na temporada passada, mas o Vasco ontem pecou demais, errou demais. Não dá para o Fernando Diniz chegar numa entrevista coletiva e virar e falar que o Vasco fez uma boa partida, porque não fez. Eu acho isso até pior do que propriamente a atuação. Porque se o Vasco joga mal e ele entende que o Vasco jogou mal e ele assume essa responsabilidade e esse erro, beleza, pelo menos está no caminho certo. É uma esperança de retoque. É uma esperança. Agora, se ele acha que está tudo bem, é sinal que não vai tentar retocar nada. Mas eu te digo mais, Venê, mesmo se ele estivesse jogando muito bem, com números maravilhosos, mas perdendo, de que adianta no futebol? O futebol não é feito de posse de bola. Quantas vezes você chutou no gol? Os scouts, eles são ferramentas pra gente comentar, pra gente entender. Os números não mentem, mas são auxílio. Mas não é de número que se vende o futebol. É de gol. Quem faz mais gol, leva. Não adianta nada você ser soberano, você jogar bem, você nenené, você nenini, se você perde. Então, mesmo se o Vasco tivesse sido tudo isso e tá só perdendo,
Eu cheguei a salvar aqui para não falar errado. Olhei o número de SofaScore, Vene, dos últimos 9 jogos no Brasileirão do Vasco, aí a gente obviamente está somando aí com os do ano passado, o Vasco perdeu 8. Gente, isso é um recorte horroroso. Aí a gente começa a só se debruçar num recorte total do Diniz no Vasco, naquela sequência de 5 jogos que o Vasco fez, que calhou de ser no momento do avanço na Copa do Brasil, o encaixe do Barros, que foi importante para o Vasco, a chegada da dupla de zaga, que foi importante para o Vasco, aconteceu, começou a tomar menos gols, e aí tudo se encaixou. Mas depois, o Tartar, o trem saiu do trilho de novo. E se a gente for olhar o tempo inteiro, o trem tá mais fora do trilho do que no trilho. Não esquece que na final do Brasileirão do ano passado, o Vascão tava brigando já de novo, fazendo matemática de não cair. E a gente estava brincando no momento que o Vasco era o time a ser batido no Brasil, que o Vasco estava brigando por uma vaga na Libertadores. Não dá para ser assim no calendário brasileiro. Fernandinho, se você pegar o recorte do Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro, desde a época de Fluminense, aí ele tem passagem pelo Cruzeiro e agora pelo Vasco da Gama, é um desempenho de um treinador rebaixado. Eu não estou brincando, é porque eu não lembro os números agora. O desempenho dele na seleção Mas brasileira. É um desempenho... Não, eu só estou pegando o Campeonato Brasileiro. Não estou indo em competição mata-mata, seleção. No Campeonato Brasileiro, o Diniz passa perrengue. Porque o time dele sofre muitos gols. Para ele vencer, ele precisa fazer muitos gols. Porque, assim, o Vasco entra em campo, se você apostar num gol sofrido pelo Vasco, é vitória certa. Porque o Vasco vai sofrer gol, isso é fato. Pela forma que a equipe dele joga, pela quantidade de erros. E muito por conta disso, que ele acha que está tudo bem e não está tudo bem. E Tartar, eu entendo ele querer blindar o grupo dele, mas eu acho que tem uma outra maneira dele fazer isso. Ele pode virar e falar assim, olha só, minha equipe não está jogando bem, mas os jogadores não têm culpa, eu vou tentar corrigir esse erro, a responsabilidade é minha, eu sou o treinador, mas eu quero dizer para o torcedor que eu vou tentar melhorar. Agora, quando ele diz na frente das câmeras que está tudo bem, ele, entre aspas, está tirando o torcedor para palhaço, porque o torcedor sabe que não está tudo bem. E isso já foi contra o Flamengo. Contra o Flamengo foi pior ainda, porque foi um massacre que o Flamengo fez em cima do Vasco, e ele virou depois nas câmeras e falou, não, a nossa equipe jogou bem e tal. E agora, contra o Mirassol, novamente, eu discordo totalmente do Diniz. E aí a gente sempre tempera aqui as críticas ao Diniz, dele ser psicólogo, de alguns times ele resgata alguns jogadores, geralmente alguns atletas mais jovens, ele faz um papel de pai. Aconteceu isso com o Ryan, aconteceu isso com o John Kennedy no Fluminense e tantos outros que vai da carreira do Diniz, que ele é um cara com uma carreira que já tem um tempinho e ele tem essa característica. Mas há nessa balança, e eu acho que ela tá mais pesada pro Raivoso, em que ele tem essa questão de ser psicólogo e no off dizem que ele é um cara muito carinhoso e ele é o paizão de alguns jovens e o outro lado da balança na hora do vamos ver, do treino, na hora do jogo, ele é muito nervoso. É um assunto delicado, mas aí eu vou dar primeiro a minha opinião e eu quero a de vocês. Eu não acho isso legal. Eu acho que a pessoa, enquanto gestor, ele é gestor de pessoas, gestor de atletas. Ele comanda uma equipe aí de 38 atletas em que ele precisa deixar o nível de competitividade desses caras no alto. Só que é uma coisa chamada individualidade biológica. Eu sou um ser humano, Tartar é outro, Vene é outro. E aí tem que entender, a maioria gosta? Tá funcionando? Eu acho que essa primeira pergunta... Porque assim, lembra do Bernardinho? Naquela época, ele era... Mas ele ganhava tudo. Pô, então tava funcionando. Já não cabe mais esse perfil. Ele até mudou um pouquinho o perfil dele, né? Tá funcionando? Não, não tá funcionando. Será que eles gostam? Eu não tenho essa informação. Mas a pergunta que fica os atletas gostam disso? E talvez ele mesmo possa fazer essa pergunta pra ele. Pô, eu sou assim. Legal ser assim. Mas será que tá legal ser assim? É igual quando você tem um relacionamento, você fala, olha só, eu sou assim. Ah, tá bom, então você é assim e você não quer mudar? Então você pode ficar sozinho, porque eu posso querer ir embora. Você pode querer não mudar, mas eu posso querer ir embora. Ô, Vene, nem sempre o eu sou assim. E assim, essa balança que ele diz, no off eu sou legal. E ele todo mundo fala que ele é um cara muito carinhoso. Mas no on, eu acho que tá over, eu acho que tá demais, Vene. Você acha? Fernandinha, primeiro, respondendo a sua pergunta, não está dando certo esse tipo de postura que a gente pôde ver um Vasco da Gama novamente jogando muito mal. Segundo, estamos falando de um elenco que tem cerca de 30 jogadores e cada jogador vai pensar de uma maneira. Tenho certeza que o Tietê não gosta, né? Se você perguntar para o Tietê, eu tenho certeza que o Tietê vai te dizer que ele não gosta e nunca gostou desse tipo de postura.
Terceiro, com todo respeito ao Fernando Diniz, mas essa justificativa dele na entrevista coletiva, para mim, não vai me convencer. E outra, eu não ia gostar nem um pouco de ter um relacionamento com uma pessoa que é totalmente explosiva no momento e no outro momento é super amorosa. O fato de ele ser amoroso no vestiário ou qualquer outro momento não lhe dá o direito de tratar o jogador da forma que ele trata, como a gente pôde ver, ou melhor, como a gente pôde ouvir. Porque quando a gente assiste, é muito pior a forma que ele fica. Ou seja, que pessoa é essa? Uma pessoa que no momento é super amorosa, como ele diz, o que eu não duvido, e no outro momento é extremamente explosivo. Eu, particularmente, não ia gostar nem um pouco. E o Diniz precisa entender que as coisas mudam. 10, 15 anos atrás, ou nos tempos de Tartar, isso aí poderia ser normal. Mas atualmente não é normal. E você citou um caso, que eu estava até conversando com o Cláudio nos bastidores, que para mim é um caso emblemático. O Bernardinho, ele era assim. Eu tive a oportunidade de ler o livro dele durante 2 vezes. Se você pegar o Bernardinho hoje, ele é totalmente diferente. E por que ele é diferente? Porque ele entendeu que a geração mudou. Então, hoje, esse tipo de postura que a gente pôde ouvir, ou melhor, assistir ontem no jogo, não cabe mais. E o Diniz precisa entender isso. E essa justificativa, para mim, não vai me convencer. Porque isso, para mim, me chama mais atenção ainda. Eu fico mais preocupado ainda. Porque é um cara totalmente explosivo. E em outros lugares, muita gente fala, é um cara bipolar, porque no momento ele é 100% amoroso, no outro momento ele é 100% explosivo. Eu, particularmente, não acho isso legal. Eu, particularmente, não aprovo. E essa justificativa, para mim, não vai me convencer. Então, respondendo e dando a minha opinião, eu não gostei de assistir e toda vez que eu assisto, eu fico mais espantado ainda. De verdade, eu não consigo entender como alguém gosta desse tipo de postura ou até mesmo aprova. Ô, Tartar, como que você pensa sobre esse assunto? Você concorda do Diniz ter esse jeito mais explosivo na hora do vamos ver ali do jogo? O professor Diniz, ele já tem protagonizou algumas cenas aí que a gente, na época de pandemia, né, com o estádio vazio, acabou ouvindo e descobrindo, né? A galera que trabalhava com ele já sabia, mas o torcedor, né, e a gente que trabalha aqui com a comunicação, descobrimos um perfil de Diniz, pelo menos no recorte que a gente acompanha, que é na hora ali do jogo. Foi agressivo, foi destemperado, como você já bem disse, como o Vene também colocou muito bem. Nem todo mundo vai reagir da melhor forma, né? Nem todo mundo vai gostar. Isso lá no passado era muito natural, muito normal e ficava também muito restrito a vestiário. Hoje modernizou tantas coisas, tem tantas câmeras, né? Nós temos tantos microfones espalhados pelo campo e aí às vezes você acaba expondo o próprio jogador, o próprio atleta, próprias situações, assim como foi colocado, né? Falando de um trabalho passado, né? Que foi o trabalho do Carille. E isso tudo acaba expondo todo mundo e todo mundo fica exposto a uma situação que poderia ter sido evitado se ele tivesse, né, essa consciência que agora, no futebol moderno, essa fala, seja no off ou ali na beira do campo, não cai muito bem. Não cai muito bem. Eu acho que o jogador não vai, agora eu vou jogar mais porque ele foi agressivo comigo. Acho que isso ficou no passado, sabe? A geração já são de novos atletas com nova mentalidade. Então, eu acho que, mais uma vez, o professor Diniz, que pode sim ser uma pessoa super dócil, né, no seu dia a dia, mas pelo menos no recorte que a gente costuma ver, é sempre ele muito destemperado à beira do campo. O Tartar e Fernandinho, o que a gente não pode esquecer, porque isso é uma relação como qualquer outra. Claro. Então, assim, a gente gosta muito de fazer analogia aqui. Tartar, supondo, você está num casamento. Aí, enfim, sua esposa é maravilhosa num determinado momento. Aí, do nada, quando vocês têm um problema, quando não está dando algo certo, começa a explodir, começa a jogar um monte de coisa na sua cara, porque foi o que o Diniz fez. Ele expôs uma conversa que os jogadores tiveram com ele, num determinado momento, falando de um ex-treinador, o que para mim é muito grave, tá? Porque ele está expondo algo que os jogadores conversaram com ele, algo do privado, ele botou publicamente. Agora, Deus e o mundo sabe que os jogadores estavam reclamando do antigo treinador, que foi o Carille. Então, gente, olha só, na boa, não tem como normalizar esse tipo de situação, com todo o respeito ao Diniz. Mas o que ele fez é algo preocupante.
independentemente da geração. Ele está expondo uma conversa privada dos jogadores. E eu tenho certeza, se você fizer ali uma pesquisa Ibope ali entre os jogadores, eles vão dizer, ó, não gostei dessa postura do Diniz ontem. Eu acredito aí uns 80. Tô chutando, O Nuno com certeza não gostou, né? O Nuno com certeza não gostou porque ele retrucou na hora. É porque, te ouvindo, você acabou de falar, eu quase falei assim, claro, Fernandinha, tudo bem, eu faço. Mas quando o Diniz faz, aquele jeito dele... e eu botei... Entende? Exato. Quando você acabou, eu falei... Pô, claro, Fernandinho, eu faço com o maior prazer, com o maior amor e tal. Não, agora, com o Diniz falando igual a ontem, foi algo terrível, gente. E o mais terrível pra mim é depois ele dizer, mas isso é assim, é pra motivar. E não ter uma autocrítica de dizer, não tá dando certo. Talvez não nesse grupo. Pode ser que num outro grupo dê. E aí vai da capacidade dele, que ele é um cara que tem muita sensibilidade, de entender e falar assim, esse grupo funciona, com o Tartar funciona com o Venenão, com ele eu posso falar assim, com ele eu posso falar assado. Eu falei ontem aqui, gente, não dá pra gente ser hipócrita. O palavrão faz parte do futebol. Faz. O tempo inteiro, Tartar. Ninguém chega... Por favor. Pra você, Tartar. Cruza melhor. Não é, pô, não sei o quê, bababá. E vai, e foi. Meu irmão, dá cartão, e vai. Agora, quando a forma com que ele fala, e às vezes até as palavras, é muito direcional, você não sabe, você não... É muito direcional. Uma coisa você fala assim, vai pro Caju, e pum. Outra coisa é, você não faz, você... as pessoas, para receber isso, a maioria pode não gostar, Tartar. Isso é muito... É muito delicado, né? Essa questão do bom professor, né? O bom professor é aquele que usa o melhor método. Então, talvez o seu método não está sendo funcional para aqueles jogadores ou para a sala de aula, não importa. Então, você às vezes tem muito conteúdo, o que eu acho, né? Que o Diniz tem muito conteúdo, um cara que pensa futebol diferente, né? Recebe muitos elogios, porém, entretanto, todavia, tem falhado um pouco nessa questão mais da gestão. A gente sabe de alguns relatos, a gente já viu alguns cortes, algumas pessoas reclamando muito desse jeito mais enérgico. Alguns jogadores não vão se intimidar, outros se intimidam, uns gostam, outros nem tanto, mas tá aí, né? Ficou algo realmente ruim para o Nuno, né? Porque imagina um pai, uma mãe, com toda certeza não deve gostar nada de estar vendo isso, né? Então, a própria esposa, o próprio filho, dependendo da idade, já no colégio. Então, isso vai muito além. E o Carille, né? será que ele gostou? Ainda tem isso, cara. É sério. Porque isso pra mim me marcou ali. Eu também acho. Quando ele expõe... Eu te contar uma coisa aqui no off e na hora do nervosismo o professor você falar. Carille, nesse momento, está se sentindo traído. É isso! Totalmente traído isso. pelos próprios jogadores que ele comandou naquele período. E assim, quem falou... Ainda tem isso. Então todo mundo agora está nessa situação. A postura do Vasco era muito parecida com a do Mirassol. É um time que tenta sair lá de trás, trocando passos. O Mirassol também é assim. E da mesma maneira que o Vasco errou muito lá atrás, o Mirassol também teve alguns momentos de erro lá na defesa para sair jogando. E o Vasco consegue abrir o placar naquele gol ali do Coutinho, mas pouco tempo depois sofre o empate. E aí eu achei que o time sentiu um pouco esse gol sofrido do empate, porque depois... Aí as coisas não saíram conforme planejado. E aí, mais um erro de saída de bola. E também, assim, GV, muita gente, né? A gente não, mas muita gente gosta de criticar quando os erros acontecem e geram gols do adversário. Mas também tem muitos gols do Vasco que saem do início da jogada lá atrás. Eu acho que sim, o Diniz podia ter alguma outra alternativa, alguma outra proposta para quando estiver lá atrás, estiver muito pressionado, se vê que as coisas não estão fluindo, você ter uma outra alternativa. E aí, o Paulo Nunes ontem foi muito bem na transmissão, nosso amigo que está sempre acompanhando aqui o nosso programa, e eu concordo com ele. E não é questão de dar chutão para frente, é lançamento. Então, assim, pode ser uma alternativa, mas eu não vejo isso no Vasco. Talvez por conta da escolha ontem do Diniz pelo Johan Rojas, por ser o centroavante ali, o falso 9. Tomou dura a torta e direita naquela parada ali. E ficou de cabeça baixa, não falou nada. Aí depois a gente vai falar aqui ainda dessa polêmica envolvendo o Nuno. Vamos mostrar o vídeo. Isso, mas assim, eu achei que o Vasco até o momento de sofrer o gol estava bem no jogo. Depois que sofreu, achei que sentiu. E aí no segundo tempo teve muito mais erros do que acertos. E no fim das contas o Mirassol mereceu vencer o jogo e começa muito bem o campeonato. Acho que vai ser difícil de bater o Mirassol lá dentro, assim como foi na temporada passada.
Concorda com o Bigode? Achou que o jogo foi bom no primeiro tempo, que o Vasco performou? Cara, eu acho que os gols do Mirassol foram 2 falhas. Uma bate no zagueiro e a outra bate também no zagueiro lá, ó. Uma foi gol contra a Real e essa foi o desvio. Desvia. Então o Vasco, de uma certa forma, começou bem o jogo. O zagueiro do Mirassol no gol do Coutinho, ele foi muito irresponsável. O João Vitor. Ele foi muito irresponsável. Ele podia ter feito uma coisa bem pior no Coutinho. Ele acabou se dando mal, porque ele cortou aqui, né? Ele foi imediato, né? Quando ele caiu, imediato a gente percebe o sangue escorrendo. Mas o Vasco acho que oscilou. Teve uma falta de sorte em relação aos gols, mas é um time que está em fase de crescimento ainda, cara. Está começando o ano. E outra coisa, uma coisa que parece perceptível, é que o Vasco é muito dependente do Ryan, né? Ficou muito dependente do Ryan. E quando o Ryan vai embora, deixa essa lacuna, esse vácuo, que tem que ser preenchido de alguma forma, não do nível técnico dele, mas de preencher de uma forma que o coletivo se encaixe nesse último terço do campo. Porque o Ryan era um jogador ousado, que ia pra cima, que conseguia quebrar as linhas. Eu acho que o Diniz, não é que ele não tem alternativa. Eu acho que o coletivo do Vasco, às vezes, os jogadores individualmente falando, não funciona às vezes, não funciona. E o que eu Na Boca agora não dá mais pra reclamar de jogador, que chegou gente boa, tem jogador bom no time. Beleza, perdeu o Ryan. Foi só um jogo. Foi só um jogo. Eu acho que foi só um jogo. O Mirassol não perde desde fevereiro de 2025. Cara, ô Bocão, você foi treinador, Bocão. Esse modelo aí tá meio ultrapassado, Bocão. Então... Agora tem que ser paizão. Será? Ué, ó, eu acho que a gente tem que entender, é interpretativo, tá? Arthur Jorge paizão, Felipe Luiz é paizão. Né? Bernardinho, José Roberto Guimarães. Os caras ganharam tudo. Assim. Não, Bernardinho é igualzinho, Bernardinho. Então, o cara com filho recém-nascido, com o filhinho em casa vendo papai, xingou. O jogador que hoje recebe 200 milhões, faz a vida dele como jogador de futebol, ele tem que estar preparado psicologicamente. A psicologia, hoje tu tem, pô. Você tem psicólogo, tem gente pra botar um negocinho na tua boquinha. Só falta, pô, não é possível. Porque não pode, o cara tem que estar preparado pra isso. Eu só acho que às vezes ele pega pesado, não da forma que ele fala. É quando ele fala de alguém. Ele comenta, ele foi antiético ali. Ele foi quando ele mal, fala do treinador, do Carille. Ele tem razão até, porque o Carille é um pagarezinho como treinador. Mas não pode, com todo respeito, Carille. Tu é gente boa, tu é uma porra, né? Tu era o Cé do Tique, pô, retranqueiro do caramba, cara. Pô, pelo amor de Deus, cara. Só quer defender, pô, não faz gol, tem que acertar a casinha, filho, pra ser feliz. Mas quando ele fala do Carille, do outro treinador, acho que ele é antiético, antiprofissional. Mas fora isso, porque eu até falei com vocês aqui em off, quando eu era treinador, eu combinava com o jogador bam. Só, eu vou te xingar lá. Eu vou te xingar, mas tu não fala nada, tu não vai contra mim, que eu tô te avisando pra tu. E o que acontecia? O jogador mais novo, quando eu xingava o jogador mais experiente, ele não retrucava em nada. Aí o Nuno, fica quieto, filho. Se ele falou do Coutinho não falou nada, tu quer retrucar o cara que já tá com um negócio aqui em cima, fica quietinho. E já tava no finalzinho, já tava perdendo fôlego, né? Exatamente. Já tava perdendo fôlego, já não tava falando mais nada, quase virando as costas do An, não fez nada. Ele acabou dando munição, né, ao Diniz. Exatamente. Mas olha só, não, mas ele não pode ser, também não dá pra gente aqui culpar, teoricamente, a vítima, né? Não, claro que não. Não dá pra gente jogar a culpa em cima do Nuno. Não. Mas eu, ainda mais conhecendo o Diniz, se eu tivesse ali no lugar do Nuno, eu não teria falado nada. E o Diniz, eu achei até que ele foi mais incisivo com o Johan Rojas. Ele ficou muito tempo falando e direcionado ao Johan Rojas. E o Rojas não abre a boca, não dá um pio. É porque ele não entendeu. Provavelmente. Ele nem sabe o que o Diniz estava falando. E ele aqui, cabeça baixa, às vezes ele dava uma levantada, abaixava de novo a cabeça. E aí o Nuno foi responder e aí foi o que o Diniz acabou estourando. Assim, claro que não é legal, é claro que para o jogador principalmente, e aí o Nuno é um cara que vem da Europa, talvez um outro tipo de abordagem que aconteça por lá, mas assim, a gente já conhece o Diniz, a gente sabe que é o estilo dele. É feio, óbvio que é feio, mas pelo menos, vamos olhar o copo um pouco cheio, né, também, não vamos olhar o copo só meio vazio. Não teve nenhum xingamento. Eu acho que, por exemplo, o lance com o Tietê, eu vi muita gente comparando. Foi completamente diferente. Completamente. Pô, chamar o cara de perninha. Aí, pô, aí tu pegou pesadíssimo. Mas cair, sim, isso aí é meu amigo Tietê, mas ele mas tudo bem, não precisa falar. É a mesma coisa do Carille. Ele não precisava falar. Com o antigo treinador era só chutão, vocês reclamavam. Esse é o tipo de coisa. Aí foi o vacilo. Esse é o tipo de coisa que ele podia ter falado dentro do vestiário.
Que aí não ia ter câmera. Mesmo, e aí Exatamente. E assim, tô com o Bocão, ele não mentiu. O jogo do Carille era dessa maneira. Isso acontece no vestiário, tá? É que por acaso tinha uma câmera ali com Aí ele não áudio sabe vazou. também, né? Que a transmissão hoje tem 17 mil câmeras. Não, ainda tem um porém. O Thiago Mendes, quando o Diniz começa a esbravejar, o Thiago Mendes só fica olhando pra câmera. O Thiago Mendes tá meio que na reta da câmera, mas do outro lado. Ele só fica olhando pra câmera. Do lado tipo do assim, Léo Jardim. Ele tá tipo assim... tá dando ruim, porque tá sendo transmitido. E ele não fala nada. Pelo contrário, ele só bebe a água dele e é isso, entendeu? E você lembra por quê? O Thiago Mendes estava naquele jogo, naquele time do São Paulo do Tietê. Não lembrava. Ele viu de pertinho, falava, mascaradinha, perninha. Mas o Diniz é do bem. Boca, pra encerrar o assunto. Eu acho que o Johan ligou pra ele hoje. O cara me traduziu, cara, hoje de manhã cedo, quando eu acordei. Pô, sacanagem que fez comigo, cara, pô. Mas, eu tô com o Diniz, tá? Todo mundo sabe como é que funciona e, pra mim, segue o jogo, segue o baile. Vambora, Nuno. Vambora, tá cego não, Nuno. Vambora, bota a cabeça no lugar e vambora. Tênis, pô. É, exatamente. Ou então voltar lá pro Casa Pia. É verdade, lá não tem pressão, é verdade, lá não tem pressão. E o Vasco vai ser sempre esse time que vai jogar no limite. Né? Não é de hoje que o Vasco vem perdendo bola mais uma vez com o Lucas Piton perdendo a bola ali no sistema defensivo e você está próximo do gol. Quando você joga dessa maneira na qual o Diniz gosta, o adversário, se ele pressiona, ele está bem próximo do gol, então a probabilidade de lances perigosos são maiores. E assim, o Mirassol é letal em casa e fez prevalecer o mando de campo. E quanto tempo não perde jogos aí? Então, mas não foi um mau jogo do Vasco, mas o importante é vencer. E não venceu? Então complica. Mas o Mirassol é esse time que está reformulando e vai dar muito trabalho nessa competição novamente, Renato. Se não me engano, contra o Maricá, que o Lucas Piton perde a bola, vai tentar recuperar expulso e jogar de costas para o gol é difícil também. Então, eu acho que o Diniz, ele tem todo o direito e todo o mérito de testar variações táticas, de poder reformular a defesa, mas é perigoso. Tem pouco tempo de treinamento, ninguém fez uma pré-temporada direito e o Vasco ontem pagou caro pelos erros, Edu. Mas aí também vai muito da atitude do jogador, né, Renato? Tem que saber também o local, como ele está, se ele está marcado, se ele está de costas. Então o jogador também tem que ter uma leitura dentro do campo para saber, opa, peraí, agora dá para eu sair jogando. Não, agora não dá. Ali na frente da defesa. Mas a gente já viu também o Vasco fazer várias jogadas assim e dar contra-ataque também. E tentar e faz o gol também. Então, e o Vasco, por outro lado, quando você perde um Ryan e você não consegue ter peças para repor, vai ser difícil. O Diniz vai ter muito trabalho. Agora, conhecendo o Diniz, que eu vivi bastante com ele ali no Cruzeiro, isso aí é normal. E dentro que assusta quando você vê de fora. E dentro do vestiário é pior ainda, viu, Renato? É que ali ainda com as câmeras... Mas essa é a linguagem do futebol, Renato. É que assim, a gente fica assustado devido... Pra nós é normal, né, Cicinho? Pra nós é normal, gente. É porque normalmente, o Edu foi bem, é no vestiário, né, Cicinho? Quando você tem um microfone ali numa parada técnica e ouve tudo isso, você fala, gente... E tem um detalhe, ainda pro ataque, o Inestrosa e o Brenner vão chegar, são bons reforços. Mas por enquanto, o que falar dessa bronca? Isso não adiantou muito, os jogadores não reagiram, viu, Rona? Não adianta muito, mas deixa o jogador em alerta, né? Na nossa época, estou citando aqui, tinha algumas vezes microfone perto do gol, muitas vezes não tinha, então você tinha a possibilidade de gritar um pouco mais, falar um pouco mais, porque se você falar, por favor, olha, o cara dorme. Ai, por favor, você pode. O cara, o que foi? E foi logo depois de tomar um gol, né, também. Então, no meio do por favor, o cara dorme. Então tem que dar essa esticada aí. Mas uma coisa, eu adoro o Fernando Diniz, Só que eu acho assim muito perigoso ainda mais começo de temporada, você trazer o perigo para dentro da sua área. Ele gosta disso, né? Tocar essa bola. Eu prefiro o bicão aí num momento como esse. Tem hora que não tem que ter medo de jogar feio. Feio é tomar gol e perder jogo. É isso aí. Mas quando você joga dessa maneira no limite, você corre o risco, né? Você corre o risco. O que eu falei com relação, assim, o jogador também tem que saber onde que ele está, como está marcado. Porque você tem que ter uma visão periférica. Opa, peraí, o cara está encostando em mim, então eu toco para quem está de frente. Então acho que é... Aí você claro, pega o lateral. O lateral, ele não tem a linguagem nossa, né? O cacuete de ficar de costas, né, pro campo. Ele tá sempre de frente. E quando você faz essa movimentação, ok, você tem a liberdade, mas aí entra também a experiência. Não pode correr esses riscos, não. É isso aí, concordo plenamente. Agora a gente vê o que aconteceu no Maião, hein? O time do Vasco sai na frente, mas a equipe
do interior de São Paulo, fez então a sua primeira vítima no estádio onde foi muito feliz na temporada passada. Muitas mudanças no time do Mirassol em relação ao ano passado, mas já começa vencendo como foi no ano passado, Jailson. O jogo começou com oportunidade dos dois lados, né? Trocação ali. Segue invicto dentro de casa, né? O Mirassol no Campeonato Brasileiro. O que mais me chamou a atenção, até o Diniz ali, né, naquela hora que a gente viu agora na escalada, falando ali com o Nuno Moreira, assim, o Mirassol conseguiu encaixar muito bem a pressão, coisa que já fazia na temporada passada. E o Pumita estava errando muito na saída de bola. Ele faz até esse cruzamento, consegue fazer o gol, o Coutinho, depois uma situação aí que chamou a atenção, né, que os dois jogadores caíram desacordados. Mas o Mirassol conseguiu encaixar muito bem a pressão, principalmente no Pumita. Acho que a virada do Mirassol vem muito de encontro a isso, né? Porque os jogadores de mais refino técnico foram baixar para fazer a saída de bola e faltaram ali opções na parte ofensiva do Vasco. Aí tem então o Mirassol ali também aparecendo e depois a gente vai ver a bronca toda também ali do Diniz, Mari. E aí tem um erro também na saída de bola do Vasco que acaba causando o segundo gol do Mirassol. Exatamente. E o próprio Guanais foi questionado ontem na coletiva sobre quase que espelhar, né, esse jeito do Vasco também jogar. Sobe som pro Diniz. Baita bronca, né? E aí o Guanais falou que tem que ter, de fato, muita coragem e personalidade para marcar tão em cima como marcam o Mirassol e Vasco, mas o Mirassol ontem conseguiu ser muito inteligente, faz o gol, depois baixa e se defende muito bem. Aproveita aí a falha também ali da defesa do Vasco na saída de bola para fazer o segundo gol. O Cuesta fez o gol contra, né, no cabeceio do Renato Marques, e aí nessa jogada, por exemplo, o Cuesta tá lá em cima. Quem baixa ele, Thiago Mendes, o Piton que vai fazer esse erro, sendo que ele já tinha errado contra o Maricá, ele tinha sido expulso na jogada. Gosto muito do Eduardo. O Coutinho estava embaixo, o Nuno Moreira estava embaixo. Então, assim, você muda a forma do time jogar para tentar sair jogando, mas você acaba perdendo jogadores de qualidade lá na frente. E aí o time do Vasco, no final do jogo, ficou muito em cima do Andrés Gomes, né? A individualidade, alguns garotos entraram também, mas era sempre bola no Andrés Gomes. E a gente vai falar também na sequência desse isolamento aí do ponta do Vasco. Depois do jogo, claro, a bronca do Diniz foi assunto nas entrevistas. E aí, dá para competir assim a defesa do Vasco em 48 jogos desde a estreia do treinador. Ele sofreu gols, então, ou pelo menos um gol, em 77% dos jogos. E foi baliza zero em 23% dos jogos. Vamos lá, então, para o Rio. O Rafael Marques está com a gente. Rafa, qual que é a maior repercussão por aí, hein? Essa primeira derrota do Vasco na competição, estreando com derrota em Mirassol? Ou a bronca aqui do Diniz ainda causa barulho por aí, hein, Rafa? Indiscutivelmente a bronca do Diniz, viu, Bruno? Bom dia para você, para a Mari, para o Jailson, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Um tema que é prato cheio para debate desta sexta-feira, porque efetivamente é uma coisa que acontece, como já destacou o Jailson, com frequência em âmbito interno no ambiente do futebol, mas que raramente é colocado tão explicitamente para o público numa transmissão em rede nacional. E a maneira com a qual o Diniz se dirigiu, em especial ao Nuno Moreira, repercutiu tanto, que foi um assunto mais cedo no Fala Fonte, né? O Bruno Andrade trouxe esta repercussão. Até em Portugal manifestaram preocupação com a reação do jogador. O que se sabe é que o Nuno sentiu demais essa exposição, está bem chateado. Ontem, durante o jogo, depois dessa bronca, ele praticamente saiu da partida, não acertou mais nada técnica e taticamente e acabou sendo substituído no segundo tempo. O Vasco estreando com derrota no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso é a Chapecoense em São Januário, quinta-feira que vem. Enfim, está estabelecido da realidade e como nem tudo são espinhos no noticiário do Vasco, logo mais 4h30 da tarde, 5 horas no máximo, teremos a apresentação oficial do atacante Brenner, contratado, 26 anos, jogador que chega do futebol italiano. A apresentação dele vai ser às 5 da tarde e o Vasco está fazendo o que normalmente deveria ser feito em todos os clubes, né? Primeiro você apresenta, depois coloca em campo. Atualmente tem acontecido muito o contrário, né, Bruno? Se é Vasco, está na colina.